Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro vídeo dessa quinta-feira. Como sempre, aí com bastante coisa pra gente comentar. Vai ser um vídeo mais de análise. Então peço pra você deixar aquele like marotaço que me ajuda bastante. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. Ó, e a parada é a seguinte: Stake.com é a melhor casa de aposta do planeta, patrocinadora aí do Everton na Inglaterra, do UFC. Você tem jogos aí de futebol, NBA, tênis, jogos de cassino online, e você pode usar o meu cupom promocional Futebolaço para ganhar bônus no seu primeiro depósito. Tem aquele bônus de aposta que você não perde na sua primeira, ali tem algumas regrinhas para seguir. Faz um depósito de 50 a 150 reais. Na hora de fazer a aposta tem que ser no valor de 50 ou de 150 reais. A aposta tem que ser única, não vale múltiplas, e a odd tem que ser de 1,70 para cima e você ser residente no Brasil. Cumpriu essas regrinhas, errou a aposta, eles ressarcem o valor da sua aposta. Stake.com, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte: hoje é o tal do dia 1º de dezembro, iniciado aí o mês que encerra o nosso ano, tá chegando o Natal, o Réveillon, mas o rolê mesmo que vocês querem saber é como é que será o Vascão versão 2023. O Vasco ontem anunciou a saída de 5 atletas, vou falar mais disso no próximo vídeo, mas o papo aqui é sobre Paulo Brax, planejamento, 777, enfim. Teve até uma live que eu fiz no Instagram 2 dias atrás, estava até dando uma passeada com a minha cachorra aqui no condomínio, e aí eu tirei um tempinho para bater um papo com a galera que me segue lá no Instagram. Eu vou reiterar aqui algumas coisas. Primeiro, a expectativa tá lá na lua, já tá virando até o contrário. Tinha uma galera super feliz, agora vai contratar, vai chegar, vai fazer, vai acontecer. Hoje completam 25 dias que a Série B encerrou. A Série B encerrou dia 6 de novembro. Passaram-se 24 dias do mês de novembro até o encerramento do mesmo, e mais esse início de primeiro dia aqui de dezembro. Paulo Brax chega ao Brasil hoje, não sei eles confirmar o horário, e aí a gente quer saber o que vem na sacola e na mala do Paulo Brax. O Vasco fez alguns anúncios aí de coisas que sequer eram ventiladas e ninguém estava contando, como, por exemplo, a parte da pré-temporada e os 2 amistosos em Orlando, nos Estados Unidos, e em Miami também, do dia 14 ao dia 21, jogos contra River Plate e também contra o Inter de Miami, time do David Beckham, que inclusive vai tentar a contratação de Lionel Messi. Outra situação que ninguém esperava: a apresentação da proposta do Maracanã, junto com a Lesnes e a W Torre. 2 ótimas situações que pegou todo mundo aí desprevenido. E é assim que eu espero que a 777 faça os anúncios agora com a chegada do Paulo Brax. Talvez muita gente sentando a marimba, pô, tá demorando, talento, não sai nada, e aí quando for ver, pimba, umas paradas que nem estava sendo ventilada e coisas bem legais que a gente fala, caraca, porque eu, por exemplo, me surpreendi com essa pré-temporada fora do Brasil e também com o nível de parceiro que o Vasco trouxe para brigar pelo Maracanã. Se não fosse a sacanagem que fizeram, a licitação do Maracanã teria sim sido vencida pelo Vasco da Gama. Então, nas poucas ações que a 777 teve até aqui, me surpreendeu. Os salários estão em dia, as obras nos centros de treinamento estão seguindo, inclusive o Vasco está pensando em tirar as obras, esse início de pré-temporada do CT Moacir Barbosa para poder sentar a marimba no resto da obra do CT. Então eles vêm trabalhando, têm feito boas coisas. O Vasco hoje viaja de voo fretado, tem tido uma estrutura, contratou um profissional de bola parada para tentar ajudar ainda mais o time. Então, dentro das poucas coisas, realmente foram poucas coisas que foram anunciadas, todas elas foram positivas. Ainda não vi um anúncio que eu falo, pô, que merda que esses caras fizeram. Até agora não. De negativo, e aí bate talvez mais com a cultura nossa brasileira do que propriamente com, de fato, isso ser algo negativo, é esse silêncio ensurdecedor e também essa questão aí das poucas informações, digamos assim. Até para quem trabalha com conteúdo, com informação, tá difícil de trabalhar. Os jornalistas se matando para tentar arrancar alguma coisa e não sai
praticamente nada. E aí tem a galera do tiroteio, do teco-teco, que chuta um monte de coisa para poder movimentar e especular. Vocês podem ver que o GE, que é um veículo que só dá alguma coisa quando tá sério, quando tá avançado, o próprio GE raramente tem feito matéria do Vasco, tem saído uma matéria por dia, e quando sai também coisas mais assim de bastidor, para vocês verem como o negócio tá bem fechado. Isso é legal, isso chama-se profissionalismo, não vaza o nome do jogador, não inflaciona, evita os urubu de olho, de repente um jogador que estava dando sopa no mercado, ninguém se ligou, e só o Vasco, e os caras entram para brigar na negociação. Isso é bom, porém, isso é bom até a página 2, e aqui começa a minha conversa com você. Eu adotei essa postura. Qual é a postura do Dieguinho? Enquanto não tem anúncio, eu não tenho o que falar. Eu tenho que respeitar os processos. Mudou. O Vasco já não é mais aquele clube amador que sai fazendo tudo a moda Bangu. Anuncia 15 baranga de uma vez, a gente fica, pô, contratou um montão, e logo na sequência a gente xinga também porque vê um monte de jogador ruim. Agora não. Tá sendo um processo lento. Eu ainda não tenho condição de falar a respeito de nomes, porque ainda não temos. Os alvos mirados, porra, não tem nem comparação. O Vasco ano passado, retrasado, 2, 3, 4 anos, mirava jogador de destaque do brasileiro para comprar, como Pedro Raul, Kehler, pensando em Terãs, Kelvin. O Vasco não tinha condição de chegar em jogadores assim para comprar e vislumbrar boas contratações. Então só até mesmo o nível de especulação do Vasco já melhorou. Agora, precisamos ainda ver o tal dos anúncios concretos. O Vasco participou de um dos principais eventos de futebol no mundo, apenas 3 clubes brasileiros estavam no Think Football Summit lá em Portugal, mais uma vez mostrando uma ação interessante do Vasco, se colocando no meio dos principais players do futebol mundial e fazendo networking. Então tem coisas, poucas coisas, mas coisas boas acontecendo. A minha expectativa é a mesma que a sua, inclusive eu diminuí a quantidade de vídeo aqui do canal, fazer 3 por dia, diminuir por 2. Vocês sabem como é que é a minha linha de trabalho, eu não fico chutando, inventando um monte de coisa, eu só trago coisas para vocês aqui quando eu acho que realmente faz algum sentido, são fontes confiáveis, e aí eu procuro trazer um pouco da minha opinião também. Então qual é a postura que eu adotei? Estou aguardando o anúncio dos jogadores. Anunciou, é bom. Palmas, anunciou ruim, pô, esse mistério todo para isso, e aí eu vou começar a dar as minhas opiniões. Por hora, é aguardar e acreditar no processo. Beleza? Agora eu queria trazer algumas situações com vocês aqui pra gente refletir. Primeiro, Paulo Brax chega ao Brasil hoje, dia 1º. A representação do clube é daqui exatos 7 dias. Hoje é quinta, na quinta-feira da semana que vem, os jogadores se representam no CT Moacir Barbosa. Acredito que deve ser para pegar as dobras cutâneas, medir a questão de força dos jogadores. E ó, pimba, o Vasco já meteu o pé para um outro local, porque as obras estão acontecendo lá no CT. Paulo Brax, coletiva. A expectativa era de uma coletiva na segunda-feira, porém a seleção brasileira se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo, deve pegar Gana, Coreia ou até mesmo Uruguai, possibilidade maior de ser Gana, e acredito que como o jogo do Brasil vai ser na segunda-feira, tá muita gente cobrindo, trabalhando, seleção, etc. O Vasco deve adiar essa coletiva para terça-feira, beleza? E aí a gente aguarda o quê? O Paulo Brax na coletiva trazer nome de jogador, porque deve ser anunciado de jogadores, porque dia 8 vai se representar. Tem um monte de jogador acabando o contrato. Vai treinar com quem? Com ninguém? Então acho que já vão chegar jogadores e espero que ele explique o planejamento. Eu estarei na coletiva com certeza e vou fazer os meus questionamentos. E aqui fica um pedido ao Clube de Regatas Vasco da Gama. A entrevista coletiva do Luiz Melo durou algo em torno de 50 minutos e já tinha uma galera, vambora. Inclusive o Luiz Melo falou de coisas que nem da alçada dele, que é futebol, a gente ficou sabendo até que teve um puxãozinho de orelha. Mas o Paulo Brax é o cara do futebol, as perguntas serão feitas a respeito do futebol e tem um caminhão de questionamento de pergunta a ser feito. Então, na minha opinião, para você ver com esse tempo todo, como a sala de imprensa estava muito cheia, eu consegui fazer 3 perguntas e ainda assim a minha terceira, o pessoal já acabou, não, por favor, mais uma, e meio que fiz ali meio empurrando mais uma pergunta. Então espero que a galera dê um tempo, acredito que a sala de imprensa vai estar lotada, todos os veículos vão estar lá, mais ou menos algo similar ao que eu vi
do Alex Teixeira, porque vai estar todo mundo querendo saber esse novo momento do Vasco, entender esse planejamento. Então que o Vasco possa deixar o papo rolar e a coletiva longa. Até porque a gente tem percebido aí que o Vasco tem adotado um pouco mais de sigilo. Até mesmo virando o ano, questão de entrevista com o jogador, essas coisas. Eu acho que isso vai dar mais uma fechada. Enfim, então fica aqui o pedido ao Vasco, porque a pergunta que a gente faz é um trabalho social. A nossa função como jornalista é estar na coletiva fazendo a pergunta para poder esclarecer as dúvidas nossas, mas automaticamente também do torcedor. Então, já que tem esse silêncio todo, pouco se fala quando tem uma coletiva, que o Paulo possa ficar lá até esgotar as perguntas da imprensa, que são muitas. É isso, vamos aguardar os anúncios e eu repito, a minha postura é essa. Estou tentando confiar no processo, me adaptar com essa mudança. Eu, como brasileiro, assim como vocês, a gente não está acostumado com esse sigilo, com esse silêncio, com essa lentidão, entre aspas, mas estou acreditando. Vamos aguardar os anúncios. Posterior aos anúncios, aí a gente fala, foi bom, foi ruim, foi mais ou menos, cumpriu com o que prometeu, não cumpriu. Por agora, é só ansiedade de vocês. Nossa também, de certa forma, atrapalha o nosso trabalho. A gente precisa produzir conteúdo. A gente quer um caminhão de notícia para trazer, mas não tá tendo. Mas antes de qualquer coisa, pra mim, ó, tá isso aqui, ó. O Clube de Regatas Vasco da Gama. Se todo esse silêncio aí for bom pro Vasco, maravilha. Eu vou ficar super feliz depois, porque vai ser eu que vou comemorar gol, vou ter um ano legal com o meu clube. E você? Agora, se tiver ruim, né, os anúncios não forem legais, a gente vem aqui e cobra também. É isso, galera. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. A qualquer momento, em volta mais, tamo junto. Valeu, fui.